Se eu quero mostrar que ela converge, eu preciso exibir um C, tal que a integral de 1 a C converge, a integral de C a mais infinito converge. Vamos tentar no 2. Tá? Tens. Tens. Não dá para fazer no 0. O 0 não está nem no domínio da função, né? Não faz sentido, tá? O 0 não está nem no domínio da função. Então, vamos lá. Integral tem que ser dentro do intervalo. Integral de 1 a 2 de 1 sobre x vezes raiz quadrada do quê? Menos 1, x. Quem é isso? Por definição. É o limite com o quê? Com u tendendo a 1. Por onde? Pela direita, tá? Da integral de u a 2 de 1 sobre x vezes... Aí vamos ao que você falou com essa integral aqui. Arco secante de quem? Módulo de x. Então, isso aqui é o limite com u tendendo a 1 pela direita de quem? Arco secante do módulo de x. Variante de quanto? De 1? 1 não. U a 2. Então, isso é o quê? Tá? É o limite com u tendendo a 1 pela direita do arco secante. Arco secante. Eu posso tirar o módulo, né? Porque no intervalo de interesse é intervalo de números positivos, módulo de x é x. Então fica arco secante de quê? De 2 menos arco secante de u. E qual é o limite do arco secante de u quando o u tende a 1 pela direita? Arco secante de u quando o u tende a 1 pela direita. É o arco secante de quê? Que é quanto? É 0. Né? Arco secante de u é 0? É, arco secante de 1 é 0? É. Porque quem é... Não é não? É? É 0 o arco secante? Quanto é que vale a secante de 0? Então, o arco secante de 1? 0. Então, isso aqui dá o quê? Dá arco secante de quanto? De 2. Tá certo? Isso dá arco secante de 2. Agora, qual é o outro lado? Qual é o outro lado? O que é que eu tenho que fazer agora? Hã? Tem que fazer de 2 até o mais infinito. De quanto? De 2 a mais infinito. Eu fiz de 1 a... De 1 a 2. De 1 a 2 foi. Então vamos lá. De 2 a mais infinito. Então vamos lá. E agora integral. Vem aqui. E vamos lá. Quem é a integral? Então essa primeira integral converge, tá? Então quem é a integral de 2 a mais infinito? De quem? De 1 sobre x vezes raiz quadrada do x2 menos 1. Então isso aqui por definição é o limite com u tendendo a mais infinito. Deixa eu sair do meio para você ver. Limite da integral de quanto? De 2 a quanto? A u de 1 sobre x vezes raiz quadrada de... Como eu disse, ó, aqui eu posso tirar o módulo porque o x é positivo, tá? No intervalo de ano. Deixa eu... não vai dar para eu colocar aqui não, tá? Vamos colocar ali para ficar mais organizado. Então, quebra de continuidade aí na lousa, de sentido, quebra de sentido, né? Ele está para lá, agora eu estou para cá. Então, aquilo lá é igual, volta para cá, ó, só para ver.
É o limite com U tendendo ao infinito do arco secante de U menos o arco secante de 2. Tá certo? É o limite. É o limite com U tendendo a mais infinito de quem? Arco secante de U. Tá certo? Menos o quê? O arco secante de 2. Vamos ver, é o arco secante de U, vamos com K. É o arco secante de X, de quanto? De 2 a U. Então, esse é o limite com U tendendo a mais infinito de quem? Do arco secante de U menos o arco secante de 2. E quanto é que dá esse limite? Tá certo? Quando o U tende a mais infinito, o arco secante de U vai para onde? Pi sobre 2. Desenho, pi sobre 2. Desenho. Figurinha, para entender. Ó. X e Y. Tá? Então você pega aqui, cadê o vermelho? Tangente, né? Uma reta tangente aqui, ó. Essa medida daqui para cá é o U, tá bom? É o U. E eu estou fazendo o U tender a mais infinito. Aí esse ângulo aqui, quem é esse ângulo? É o arco secante de U. Então, o que acontece com o arco secante de U quando o U tende a mais infinito? Vai a π sobre 2. Então, isso aqui dá π sobre 2 menos o quê? O arco secante de 2. Ou seja, as duas... π sobre 2 menos o arco secante de 2. Ou seja, as duas integrais convergem. A integral de... olha aqui. A integral de 1 a 2 converge. E a integral de 2 a mais infinito converge. Portanto, pagar aqui, só para explicar. Portanto, a integral de quê? De 1 a mais infinito de quem? De 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, essa integral converge. Ou seja, dizer que a integral converge é dizer que a função é integrável no intervalo 1 mais infinito. Tá? Essa integral converge e quem é o seu valor? Quem é 1 a mais infinito, integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x vezes raiz de x2 menos 1, integral em x. É a integral de 1 a 2, quanto é que dá a integral de 1 a 2? Dá arco secante de 2. Arco secante de 2. Mais a integral de 2 a mais infinito, que está aqui. Dá π sobre 2 menos o arco secante de 2. Então, quanto é que dá isso? π sobre 2. Independe do 2, né? Dá π sobre 2. Se eu tivesse escolhido 3, 4, ficaria lá o arco secante de 3 aqui, π sobre 2 menos o arco secante de 3, que daria π sobre 2. Integral da π sobre 2. Integral dessa função. É uma integral imprópria, nos dois limites aqui, tá? Integral imprópria. Tá? Tem outros casos, mas são variantes naturais desses quantos casos de integral imprópria que nós vimos? Na aula passada nós vimos 2 e os seus análogos, né?
tá? Cada um deles tem a integral de A fechado mais infinito, mas tem a integral de menos infinito a A. Mesmo tratamento, tá? São análogos. Então, na aula passada nós vimos 2 e hoje nós vimos 3, né? Então, nós vimos 5 casos, tá? Mas tem outro tipo de integral imprópria, mas são variantes dessa. É uma integral, vou só fazer o desenho aqui, ó. Fazer um desenho aqui, tá? Para você entender que se trata do integral impróprio. Você pega, ó. Uma função que, por exemplo, o gráfico dela faz isso. Não dá para contemplar todos os casos, mas cada caso recai nesse caso que eu estou trabalhando, que é o integral, tá aqui, ó. Digamos que isto aqui, o A, aqui é o A, aqui é o B, e tem um C no meio do intervalo, onde a função não possui limite em C. Melhor dizendo, o limite da função em C não é um número real. O limite pode ser mais infinito, menos infinito, ou não existir. Mas aí eu posso fazer menção a quê? A integral de A a B da F. B da F. Só que trata-se de uma integral o quê? Imprópria. Ela é imprópria no A? Se ela for contínua no A, não. Ela é imprópria no B? Se ela for contínua no B, não. Uma função que é contínua. Uma função que é contínua, exceto no C, tá? Eu estou trabalhando com a função que é contínua no intervalo AB, A fechado, B fechado, exceto no C. Então, onde é que está a impropriedade desta integral? Quem é? É no C. Ou seja, eu tenho que analisar a integral de quê? De A a C da F. E tenho que analisar a integral de quê? De C até B da F. Aí quando é que essa integral converge? Ou seja, quando é que a F é integrável em AB? Fechado. Quando essa integral converge e essa integral converge. Então, se as duas convergirem, ou seja, se as duas forem números reais, a soma é, por definição, essa integral imprópria. Tá? Mas só se as duas... Vocês estão vendo que aí eu fico um bocado de casos, mas todos os casos recaem num desses 5 casos que eu apresentei para vocês. Tá? E aqui é o caso em que a F... a função f, ela é contínua no intervalo que? No conjunto AC união que? CB. Ela é contínua aqui e o que? Limite de f de x com x tendendo a C não é um número real. Não é um número real. E podia haver mais pontos aqui no meio. Mas aí vai cair nos casos anteriores. Integral imprópria no aberto, tá? Integral imprópria no semiaberto. Então eu não preciso estar colocando todos esses, nem consigo colocar todos, porque a quantidade é infinita. Mas cada caso recai em um dos 5 casos apresentados. Quando a gente compara assim, esse só não é real,
Tem essa para a esquerda, aí também isso. Quê? Esse limite. Eu digo um caso. Pode. O limite não existir se ele não existe só pela direita, mas existe pela esquerda. Mas se ele não existe pela direita e existe pela esquerda, ele não existe no ponto. Tá certo? Então, quando eu coloco aqui que não existe, pode ser que não existam os dois ou pode ser que não exista só um. Entendido? Mas aí tem a integral imprópria aqui. A integral é imprópria no A? Não. É imprópria no B? Não. Ela é imprópria onde? No meio. Tá? Tá bom? Por exemplo, ó, essa integral aqui, ó, integral de menos 1 a 1. Tá? De 1 sobre a raiz quadrada do módulo de x. Essa é a integral imprópria. Integral imprópria onde? No zero. E ela converge. Por quê? Porque você já sabe que a integral de 0 a 1, de 1 sobre a raiz quadrada de x, converge. Não sabe? Da aula passada. E por que essa converge? Essa daqui vai convergir, que é o simétrico. Menos 1 a 0, de 1 sobre o módulo de x. Só que o módulo de x é menos x. E a soma dessas duas é igual a essa. Entendeu? Entendeu? Integral imprópria. É só calcular as integrais. É só ver onde é que há impropriedade, separar e ver que cai num dos casos anteriores. Num dos 5 casos já mencionados aqui. Agora, muitas vezes você está interessado em saber se uma integral imprópria converge. Mesmo você não estando interessado no seu valor. E isso pode acontecer muitas vezes. Quer dizer, você não sabe nem o valor da integral, mas consegue decidir se ela converge. Entendeu? A situação é a seguinte: você pode, mesmo não sabendo o valor da integral imprópria, decidir se ela converge ou não. E você consegue isso pelos testes de comparação. E eu vou apresentar o teste de comparação num caso, mas tem um análogo para todos os 5 casos. Eu só fico nos 5 casos, tá? Porque os demais casos são variantes desses. Deixa eu apagar tudinho. É um teste que eu vou apresentar sem demonstração. A demonstração envolve o conceito de supremo e de ínfimo, que eu não darei agora. Vou dar esse conceito mais à frente, tá? Mas é um resultado bem intuitivo. E eu vou apresentá-lo em somente um caso, mas tem todas as variantes. Para cada um dos 5 casos tem um teste análogo. Consiste no seguinte, ó. E aí é um teorema, tá? É um teorema. Vocês estão lembrados que essa integral converge? Por que essa integral converge? Porque é da forma 1 sobre x elevado a p. Quem é o p? 1 meio. E de 0 a 1, 1 sobre x elevado a 1 meio, o p é menor do que 1. Essa integral converge. Tá? Então, eu corrigi para botei o teorema de azul, agora botei de preto, mas é de vermelho. Teorema, tá certo? Teorema, tá? Vamos lá. Sejam A real e FG funções contínuas em A mais infinito. É um A, não é um 9. Meu A, às vezes, parece um 9, né? É um A. Contínuo em A mais infinito.
tais que 0 é menor que ou igual a f de x, que é menor que ou igual a g de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo A mais infinito. Entenderam?